Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale, eleições 2022, programa especial nessa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, série de entrevistas promovidas pela Rádio 98 FM e a TV Vale. Comigo hoje aqui no estúdio, Jones Leiber, radialista, que vai ajudar a conduzir essa entrevista. E o nosso convidado é o candidato a governador de Minas Gerais, Marcos Pestana, que atendeu o nosso convite, vai bater um papo, discutir os assuntos de interesse aqui de nossa região. Quero agradecer a você que nos acompanha pelas redes sociais, estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, no canal 34 digital. O programa já está disponível na plataforma do YouTube e lembrando que está simultaneamente na Rádio 98 FM. Jones, boa noite, seja bem-vindo para esse bate-papo. Boa noite, Marconi, boa noite, candidato Marcos Pestana. Bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Eu já quero começar com uma pergunta. O senhor é economista, já tem um know-how também como secretário de saúde, entre outras questões, e a gente vai passar, pelo menos essas são as perspectivas, um 2023 difícil. E eu queria saber do senhor como estão as finanças de Minas Gerais e quais as expectativas para 2023 na sua possível gestão, se eleito. Marconi, Jones, boa noite. É um prazer falar com os espectadores da TV Vale, com a população de Diamantina e de todo Alto Jequitinhonha, uma região que eu tenho uma afinidade muito grande. Sou cidadão honorário de Diamantina e tive tantas vezes aí como secretário de Planejamento e Orçamento e principalmente os 8 anos como secretário de Saúde. E eu fui o deputado mais votado da história da terra de JK, Diamantina. Eu cheguei a ter quase 7 mil votos numa eleição e isso é um orgulho para mim. O Estado está numa situação delicadíssima. Ao contrário do que se divulga e se pensa às vezes, o trem não está nos trilhos e a casa não está arrumada. O Tesouro Nacional tem um ranking que classifica os estados a sua saúde financeira. Atribui notas A, B, C e D. O Espírito Santo, graças ao trabalho do governador Paulo Artung e do atual governador Renato Casagrande, tem nota A. Minas está em último lugar, junto com o Rio de Janeiro, com nota D. Então, é uma falácia dizer que o trem está nos trilhos e que a casa está arrumada. Nada disso é verdade. Houve uma evolução no atual governo que as contas que tinham sido desorganizadas no governo do PT começaram a ser pagas em dia, mas por um evento muito simples. Há 44 meses, o Minas Gerais não paga a sua dívida. É o primeiro governador que não paga a dívida do Estado. Isso já vai a mais de 40 bilhões, 1/3 de um orçamento anual, e que traz uma dificuldade muito grande. Nós vamos ter que renegociar a dívida pública de Minas Gerais. Além disso, tem uma outra dívida, que é a dívida de curto prazo, que no relatório do Tesouro Nacional, então, portanto, é um relatório técnico de um organismo de Estado e não de governo. O Tesouro Nacional, a Secretaria do Tesouro, atravessou o governo Collor, Sarney, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Bolsonaro, Michel Temer. Então, é uma instituição de Estado e altamente capacitada tecnicamente, dá D para Minas. No relatório bimestral de março e abril, aponta uma dívida de curto prazo que é 148 vezes uma receita anual, 148% de uma receita anual. 1 ano e meio de dívidas acumuladas nos governos do Pimentel, do governo Zema, e esse é o nó górdio. Além de tudo, temos uma dívida previdenciária. Nós temos 10 bilhões de déficit, quer dizer, é dinheiro que a gente tira da educação, da saúde, da segurança, da infraestrutura, para subsidiar as aposentadorias e as pensões. Então, é um quadro muito delicado.
Não é para amador, é preciso gente que entenda. Eu fui secretário de Planejamento, Orçamento e Coordenação Geral e presidente da Junta de Programação Orçamentária e Financeira do Estado. Isso não é coisa para amador, isso tem uma ciência. É preciso também liderança política, a Voz de Minas, articular a bancada federal e os senadores de Minas para ter uma interlocução forte com o governo federal e em busca de alternativas. Porque se a gente não desatar esse nó górdio, é pura demagogia ficar prometendo coisas. Governar é misturar boas ideias, capacidade gerencial, recursos humanos, processos e estruturas para tirar as ideias do papel e ter um padrão de financiamento consistente, dinheiro. Sem dinheiro não se faz nada, mesmo que se tenha boas ideias e capacidade gerencial. Então, o atual governo não tem treino. O governador tem só 4 anos na vida pública, não entende de administração pública, de políticas públicas, e eu acho que a minha experiência pode dar uma condução segura e firme a esse processo de ajuste. Não é fazer ajuste financeiro, orçamentário, para ganhar medalha de responsabilidade fiscal. É resolver a crise financeira para fazer boa educação, melhorar o acesso ao SUS, fazer boa segurança pública e investir, por exemplo, nas estradas que estão em frangalhos, as estradas estaduais. O governo do PSDB fez 5.300 quilômetros através do Proacesso, ligando 219 cidades que não tinham asfalto. Era na seca, poeira, e na chuva era lama, afetando as ambulâncias, os ônibus que levam os jovens para estudar na cidade maior, o ensino superior, enfim, infraestrutura, segurança, educação, saúde, que são as metas prioritárias de qualquer governo, precisam ter financiamento. Se a gente não superar a crise e se o Supremo derrubar a liminar, Minas vai ficar em apuros. Então, eu tenho consciência da minha... Estou maduro, tenho uma longa experiência, diferente dos meus adversários que estão na vida pública há 4 anos, eu tenho 40 anos de vida pública e é isso que eu coloco a serviço dos mineiros. Candidato, já que o senhor trouxe aqui alguns dados do governo do PSDB, eu quero trazer uma oportunidade para a gente esclarecer a questão da Lei Candir. Foi o seu governo, no governo do seu partido, melhor dizendo, no governo do Fernando Henrique, que foi editado a Lei Candir, que trouxe, nas últimas 2 décadas, mais de 100 bilhões de prejuízos para o estado de Minas Gerais. Como é que o senhor pensa em repor esse prejuízo causado pela Lei Candir, ou pelos não repasses da Lei Candir, né? Há um equívoco profundo nessa discussão, a discussão é muito mal feita, que a Lei Candir é correta. A gente não exporta imposto, nenhum país no mundo exporta imposto. Imposto, como o nome diz, é um tributo que você cobra. Se fosse simpático, não chamava imposto, chamava voluntário. Ninguém paga imposto de bom grado, mas é necessário o país financiar a educação pública, a saúde pública, a segurança pública, as obras de infraestrutura. E para isso que tem imposto. Mas você não exporta imposto, senão você tira a competitividade. O avião da Embraer, o café, a soja, o minério de ferro, não pode agregar imposto. Isso é um problema de brasileiros com os brasileiros. Então, desonerar as exportações é uma coisa padrão global, todos os países fazem. O problema é a falta da reforma tributária e a não construção de um novo pacto federativo. Você precisa rediscutir a divisão dos impostos, dos recursos disponíveis entre prefeituras, governos estaduais e governo federal. E isso que pega na Lei Candir. Essa compensação sempre foi polêmica, eu sou economista, sei fazer conta, não é fácil apurar essa coisa, o governo federal nos deve tanto da Lei Candir. Isso sempre, a compensação da Lei Candir não foi uma conta técnica, era um arbitramento político.
O governo federal, vou pôr tantos bilhões para compensar os estados pela Lei Candir. Nosso estado, como é um estado exportador de café, de soja, de minério de ferro, é altamente penalizado. Mas esse rearranjo do Pacto Federativo, e que um capítulo dele é a reforma tributária, nós temos que refazer. Isso depende de voz de Minas ativa. Minas sempre foi central na vida do país. No entanto, Minas está ausente. Há um vácuo de liderança. Ninguém presta atenção. Qual foi o posicionamento do governador quando a democracia estava ameaçada em 7 de setembro de 21? Qual foi o pronunciamento e articulação a favor da reforma tributária? Essa é a terra de JK, de Diamantina, de Tancredo Neves, o timoneiro da redemocratização, de Itamar Franco, um presidente que nos orgulha. E agora Minas virou uma coisa pequena, medíocre. É preciso ter voz política para resolver o problema da dívida, para resolver o problema da Lei Candir e atuar fortemente a favor da reforma tributária e de um novo pacto federativo. Recentemente, nós tivemos uma medida correta feita do jeito errado, porque foi uma verdadeira violência federativa. O Congresso votou, junto com o governo federal, a diminuição de alíquotas dos combustíveis, da energia elétrica e das telecomunicações. Acontece que 70% da receita para fazer boa educação, saúde, segurança pública e infraestrutura vem do ICMS. E desses 70%, metade vem das telecomunicações, energia e combustível. E então nós vamos perder 12 bilhões. E foi uma coisa unilateral, foi um prato feito que desceu goela abaixo. E isso não é jeito de fazer uma federação, mas Minas sequer levantou a voz, não houve nenhuma articulação do governador com a bancada de deputados e com os senadores mineiros para discutir essa situação. Candidato, eu queria trazer um pouquinho para a nossa realidade aqui. O senhor já teve outras oportunidades de vir e conhecer aqui a nossa cidade, o Vale do Jequitinhonha. Diamantina é uma das cidades do Vale mais proeminente, mesmo assim, é dependente do FPM, do Fundo de Participação do Município. Como é que a gente vai poder, ou o senhor na sua gestão, fazer com que o Vale do Jequitinhonha se desenvolva de fato numa perspectiva de 2023 de crise também, ou de recessão, como algumas projeções estão sendo feitas, e estando o Vale do Jequitinhonha, no caso, por exemplo, Diamantina, quase 300 quilômetros de Belo Horizonte, ou de uma distância enorme de outros centros econômicos? Nenhum candidato tem a intimidade com a realidade do Jequitinhonha que eu tenho. Como eu disse, eu fui o deputado mais votado da história de Diamantina, era majoritário, muito bem votado em Minas Novas, Turmalina, Almenara. Conheço o Alto Jequitinhonha, o Médio e o Baixo Jequitinhonha, com uma palma da mão. Eu sou o único candidato que já foi a mais de 550 municípios mineiros, não deu para atingir os 853 municípios. Eu sou o único candidato que tem uma placa em cada um dos 853 municípios, simbolizando, comemorando, celebrando uma vitória na saúde. Na saúde da região, nós fizemos uma verdadeira revolução. O blá, blá, blá de campanha eleitoral ou de rede social não mata a fome nem melhora a saúde. Não tinha um leito de UTI no Jequitinhonha. Nós abrimos, vocês sabem aí, tem a UTI adulta, a UTI neonatal. O Centro de Reabilitação de Diamantina é o maior de Minas Gerais, um dos 4 maiores e mais qualificados do Brasil. Nós fizemos CISAGE, a estrutura do Centro Viva a Vida e do CISAGE aí em Diamantina, atende toda a região, e as pessoas tinham dificuldade de transporte. Nós fizemos aquele sistema georreferenciado, orquestrado pelo consórcio dos micro-ônibus, que ganhamos prêmios da Organização Pan-Americana da Saúde.
nós fizemos aquela sede do CISAGE, e como fizemos o consórcio de Araçuaí, como fizemos o Centro Viva Vida da cidade de Jequitinhonha, como investimos nos hospitais do PROSP, a Santa Casa de Araçuaí, o Deraldo Guimarães de Almenara, a Santa Casa e o Hospital aí de Diamantina. Em Turmalina fizemos uma policlínica enorme para atender os moradores da região. Saúde da Família, o Saúde em Casa investiu como nunca na região, em todos os municípios. Então, cuidar do Jequitinhonha, cuidar das pessoas, o governo tem que cuidar de todos, mas algumas regiões e alguns segmentos sociais merecem uma atenção especial, um cuidado especial. E o grave problema do Jequitinhonha é a geração de emprego e renda. Eu lembro bem que nós perdíamos 5.000 votos em Turmalina porque a garotada, os jovens, iam para o corte de cana e para a colheita do café em São Paulo, e não voltavam a tempo das eleições. É inaceitável isso, nós temos que criar alternativas na região. Eu nunca gostei, e sempre falei com as lideranças nas minhas palestras, discursos, inaugurações, que nós não podemos ter essa visão do Jequitinhonha coitadinho. Pelo contrário, quando você vê o artesanato da dona Isabel e da família dela, que ganhou o prêmio mundial, a dona Isabel ganhou o prêmio mundial de artesanato pela Unesco, que nos orgulhou a todos. Quer dizer, o potencial, os tapetes arraiolos tinham uma dimensão muito maior. Nós temos a questão do garimpo, que é um nó. Temos que descobrir formas de ter o garimpo sustentável, porque o outro nome do século XXI é sustentabilidade. Não podemos, temos que criar do garimpo de diamantes uma fonte de emprego e renda, mas temos que respeitar o meio ambiente, não podemos destruir o Rio Jequitinhonha. Então, você tem vocações. Aí em Diamantina tem 11 empreendedores produzindo vinho. Tem um menino que eu conheci no mercado municipal e depois tive vários encontros, fiquei impressionado com os morangos que ele produz aí em Diamantina, e a agricultura que ele faz em pleno cerrado aí, usando tecnologias avançadas. Tem gente produzindo café, Capelinha tem um outro microclima, tem gente que começou os maciços florestais, aí eu viajava aí, é um mar de eucaliptos e dá pouquíssimo emprego, gera pouca renda, mas aí começou a ter em Turmalina uma indústria moveleira. Então, o Estado tem que perseguir, tem regiões mais para cima que tem pedras ornamentais. Você tem que investir em logística, em escoamento da produção, em qualificação profissional. O turismo de Diamantina tem um potencial incrível. E o turismo, não tenhamos ilusão, nós não vamos levar a Google para o Jequitinhonha, nós não vamos levar a Fiat para Jequitinhonha, nós temos que dialogar e procurar as vocações regionais e o governo entrar firme coordenando. Quem gera emprego e renda são os empreendedores, são os empresários, pequenos, médios, grandes empresários. Mas há vocações que podem ser exploradas e potencializadas, e na saúde nós fizemos uma revolução. Hoje, Diamantina virou um polo macro-regional, que foi induzido na nossa gestão. Então, é preciso diferenciar o critério para a escolha. Eu espero que a população reflita sobre isso. Não adianta blá, 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 promessas demagógicas, gente que fala de Minas, fala da pobreza, sem nunca ter estado próximo à realidade, aos municípios. Eu conheço
todo mundo, os políticos em Brasília ficam falando da 367, que finalmente agora ganhou uma solução, mas era uma luta antiga desde... Eu percorri aquilo com o nosso querido Murilo Badaró, que foi prefeito de Minas Novas. Eu percorri, era um risco, por causa do cascalho, o carro. Eu passava na terra, fui ali até Araçuaí. Então, eu conheço a realidade, Berilo. Perguntem a qualquer um candidato onde fica Berilo. Então, assim, eu era votado em Santa Maria do Salto, quase na Bahia. Então, é conhecimento da realidade. Então, eu tenho convicção, muito serenamente, de forma muito tranquila, que eu ofereço uma perspectiva melhor, porque eu acho que Minas merece muito mais que essa pasmaceira atual. Candidato, já que o senhor falou bastante do Vale do Jequitinhonha, quando se indica ou quando se tem um vice que pertence a uma determinada região, espera-se que essa região estará bem representada nas tomadas de decisões, nas políticas públicas realizadas para aquela região. Entretanto, não foi isso que nós vimos especificamente em um debate que foi prometido, que foi promovido pela TV Vale e Rádio 98 FM recentemente, com relação ao lítio explorado no Vale do Jequitinhonha. Convidamos a comunidade científica, a comunidade política, técnica, inclusive com grande participação do seu partido, e o vice-governador se recusou a participar desse debate aqui junto com essas pessoas. E isso um debate que durou mais de um mês, com várias entrevistas explicando o que era a importância do lítio extraído no Vale do Jequitinhonha. A minha pergunta é: o seu vice é diamantinense, que ele é o atual vice-governador. Como será a participação? Ele terá participação mais ativa nas tomadas de decisão para o Vale do Jequitinhonha? O senhor vai cobrar uma participação mais efetiva dele? Como será essa relação? Não precisa nem cobrar. O Paulo é um dos economistas, um dos técnicos. Ele fez carreira no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, é uma figura sensacional, tem uma alma, um coração típica dos Brantes, nasceu em Diamantina e adora debate. Teve algum problema aí. Eu vou apurar isso, porque o Paulo, se tem uma coisa que ele gosta, é de debate e de troca de ideias. Deve ter tido algum problema na agenda. Eu vou até perguntar a ele, vou estar com ele daqui a pouquinho e vou perguntar a ele. Mas ele ama Diamantina, ele é uma pessoa daí. E Diamantina tem um charme, eu brincava. Não é porque eu tinha 7 mil votos, 5 mil votos aí, não. Tem algumas cidades entre as 853 que são especiais, que têm uma identidade especial. Eu brincava que o voto de Diamantina devia valer em dobro. Tal charme. Quer dizer, aí a terra do JK, terra que registra as raízes coloniais de Minas Gerais, o período do ouro e do diamante, que Minas tem a mineração no próprio nome. E de mineração eu entendo muito. Pelo lado ambiental, eu fui vice-ministro do Meio Ambiente e eu fui relator do royalty de minério. Enfrentei interesses poderosos, interesses empresariais fortes. Estava engavetado há 20 anos. Eu consegui construir as alianças necessárias para aprovar o projeto do royalty, que resultou em 3 bilhões de reais a mais por ano no caixa dos municípios mineradores, mas eu inovei. Antes só a chamada CEFEM, que é a Compensação Financeira sobre Exploração Mineral. A CEFEM, eu ampliei muito. Era 2,5 sobre faturamento líquido, passou para 3,5 sobre faturamento bruto. Isso resultou só para Minas Gerais, não estou falando Pará e outros estados, em 3 bilhões. Isso equivale a 1.000 postos de saúde para o Programa Saúde da Família por ano, ou 50 mil casas populares por ano. Uma ação da política sobre a minha liderança, que era o relator, resultou em 3 bilhões. E não é no caixa só dos municípios.
eu criei uma categoria nova dos municípios impactados por ferrovias, por portos, por lagoas de rejeito. Esses municípios, outro dia eu fiquei sabendo, Andrelândia... Vou interrompê-lo, município... candidato, desculpe interrompê-lo, que de acordo com o regulamento o tempo já está urgindo. A gente tem muitas e muitas questões que devem ser levantadas, a gente vai ter outras oportunidades para isso. Aproveitar esse minutinho final, desculpe ter interrompido, para deixar as suas considerações para os mineiros, mas principalmente para os mineiros aqui do Vale do Jequitinhonha. Olha, já que o tempo está rugindo, né, e nos espantando aí, eu queria dizer a cada um dos moradores do Jequitinhonha, agradecendo o convite da TV Vale, dizer que é preciso ter fé e esperança. Já dizia o poeta irmão do Paulinho, Fernando Brant, sobre se muito vale o já feito, mais vale o que será. Ter fé e esperança, não pode renunciar. E a política, apesar das pessoas estarem muito desanimadas, desalentadas, não há encantamento, não há confiança. Houve crises sucessivas que levaram as pessoas a estarem num clima muito frio nessa eleição. Faltam só 30 dias, é uma encruzilhada. O poder volta para a mão do povo, para a mão do eleitor. E é uma chance rara, é a ferramenta que a cidadania tem para escolher o seu futuro. Então, é preciso usar bem, compare, acompanhe os debates, acompanhe os programas de TV, faça bem sua escolha, que é o futuro de Minas, é o futuro do Brasil e a sua vida que está em jogo. Votar errado, pegar o atalho errado pode custar caro, pode custar 4 anos de retrocesso, ou quem sabe até uma geração inteira que pode perder o país e Minas Gerais o rumo, se não tiver uma pessoa experiente, competente e com uma visão clara de futuro para governar Minas. Um abraço a todos. Candidato, muito obrigado. Sabemos da agenda apertada, mas atendeu o nosso convite. Jones, muito obrigado. Estamos com o tempo realmente muito em cima da hora. Quero lembrar a você que hoje, a partir das 21 horas, teremos o debate dos candidatos do Eleitor do Futuro, o projeto Eleitor do Futuro, a partir das 21 horas. Nesse momento, eu agradeço a sua companhia. Obrigado pela audiência. Boa noite.